Gente, eu tô aqui para passar um recadinho para vocês. Amanhã é dia de eleição, dia de escolher quem são os vereadores, quem será o prefeito de cada cidade. E antes de mais nada, eu não sou candidato a nada, tá bom, gente? Não sou candidato, não apoio nenhum grupo. Mas eu quero passar aqui uma sabedoria para que você saiba selecionar o seu representante, saiba escolher quem vai te representar nos próximos 4 anos. E como que a gente faz isso? Primeira coisa, gente, a gente tem que fazer perguntas. Quando eu tenho qualquer dúvida, que não sei a resposta, eu começo a fazer perguntas, não para as pessoas, eu começo a perguntar a mim mesmo. Né? Por quê? Porque é eu que vou dar a resposta. Todo mundo já fez a campanha até ontem, né? Já sabe o que cada um tem de programa, de representação, o que eles vão fazer ou deixaram de fazer. Só que é o seguinte, como que a gente sabe se é verdade ou não? Como que a gente sabe que se vai ser cumprida ou não a promessa? É simples, gente. Primeira coisa, a gente tem que começar a fazer perguntas. Então eu vou passar aqui as perguntas que normalmente eu faço para decidir qual pessoa vai me representar. E existe 3 tipos de candidato, né? Normalmente é os que já estão no poder, vão se reeleger, os candidatos que já estiveram no poder e estão querendo voltar, e também tem os candidatos que nunca conseguiram, nunca fizeram parte do governo. Então, o que acontece? A gente tem que fazer uma lista, né, de pontos positivos e negativos. E através dessa lista, a gente vê quem tem mais pontos positivos, a gente escolhe como candidato para nos representar. Porque de qualquer forma, gente, se tiver todo mundo ruim, a gente tem que escolher o menos ruim, não tem jeito. Porque se você não escolhe, você não está se posicionando. Aí para você serve qualquer coisa, entendeu? A pior coisa que existe no mundo é uma pessoa não saber se posicionar. É a pessoa que vai votar em branco, vai votar nulo, aquela pessoa que não vai. Porque aquela pessoa, para ela, qualquer coisa serve, entendeu? Qualquer bosta serve. Desculpa a expressão, gente, mas por que isso é importante? Porque a gente não pode deixar que nossos filhos, nossa família, nossos amigos tenham qualquer tipo de pessoa nos representando, que qualquer coisa serve na nossa vida. Não pode. A gente tem que sempre querer o melhor. E mesmo que tenha candidatos que nenhum nos representa, que nenhum faz justiça ao que a gente acredita, a gente tem que escolher. Independente de estar adequado ao que você acredita ou não. Por quê? Porque é eles que vão representar. Então a gente tem que saber escolher o menos ruim. Porque senão, gente, vai ser qualquer um que estiver lá. E aí pode ser pior do que você imagina. E no Brasil, gente, de 20% a 30% das pessoas, elas não vão votar, ou elas votam em branco, ou elas votam nulo. E isso é um absurdo, gente. Por quê? Porque elas não estão elegendo uma pessoa lá. Porque assim, a cadeira do legislativo, do executivo, ela não vai ficar vazia. Vai ter alguém sentando lá. Então, mas você fala assim, não, mas eu não votei nele, então eu não fiz parte. Pelo contrário, você deixou que aquilo acontecesse. E pode ser que uma pessoa pior do que você imagina entre lá porque você não exerceu o seu direito de ir lá e votar. E o que acontece? As pessoas boas têm que se posicionar, elas não podem ficarem omissas. Né? Os cidadãos de bem, eles têm que votar numa pessoa, porque se você fica omisso, alguém vai entrar lá porque as pessoas não foram votar. E pode ser que o resultado seria diferente se vocês fossem votar. Então é importante, mesmo que seu candidato que você vote depois não faça um bom governo, no próximo você tira e vota em outra pessoa. Mas o mais importante é a gente se posicionar. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço, o seu candidato, ele é ligado a princípios e valores? O que são princípios e valores? É aquilo que é inegociável, gente. É a sua vida, é a sua saúde, é a sua paz, é a sua honestidade, é a sua lealdade, é a sua tranquilidade. É isso. O seu candidato está alinhado? Ele age em prol da sociedade? Ou ele age em prol de apenas quem é amigo dele, ou de algum grupo, de alguma pessoa em específico? Ou não, ele olha indistintamente para todas as pessoas. Qual que é a intenção? Ele é fiel a... Como que é a casa dele? Ele é fiel à família, aos pais, à esposa, ao marido? Como que é? Como que funciona? Eles tratam bem os filhos deles? Então a primeira pergunta que eu faço é sempre essa. É baseada em princípios. A pessoa está ligada a princípios e valores? Se a resposta for sim, você vai colocar um ponto positivo para o candidato. Se a resposta for não, você coloca um negativo. E faz isso com todas as opções, tanto para vereadores como para prefeito, governador, presidente, etc.
Agora, por que eu fiz essa pergunta? Porque é o seguinte, gente, se a pessoa faz com a família dela, imagina o que ela vai fazer com a sociedade. Então, por isso que é essencial essa pergunta, a primeira, né? E a segunda pergunta, já vamos lá. Segunda pergunta, o seu candidato, ele ama pessoas e usa coisas? Ou ao contrário, ele ama as coisas e usa as pessoas? Essa pergunta é forte, né, gente? Mas é essencial a gente saber isso, porque as pessoas, tudo é feito com pessoas, a sociedade é feita de pessoas, feita de famílias. Então é importante a gente amar as pessoas. Então a resposta é que quem amar as pessoas é ponto positivo, quem amar as coisas é ponto negativo. Terceira pergunta. O seu candidato fez o que ele prometeu? Para quem vai reeleger ou quem já foi do governo? Se a resposta é não, se ele não fez a promessa, então você tem que colocar não atualmente e descartar esse candidato. Se ele não fez porque não é do grupo ou nunca participou, aí você tem que colocar sim, porque você tem que colocar um voto de confiança na pessoa, porque ela não teve ainda a oportunidade de fazer. Então eu colocaria de quem nunca entrou a resposta sim, e de quem já entrou e não prometeu que foi cumprido, não. E quem prometeu e cumpriu, é sim também, gente. Porque a gente tem que basear em resultados, não em promessas. Tem que basear no que as pessoas fizeram. O que foi feito? O que foi realmente feito? Quarta pergunta, o seu candidato, e se ele for eleito, ele vai colocar as pessoas dos outros grupos também no governo ou não? Ele só coloca os mais próximos, quem é do grupo restrito. Se ele colocar dos mais próximos e só restringir o grupo dele, eu colocaria não. Por quê? Porque esse aí é um indício de autoritarismo. Porque normalmente é um candidato que quer controlar as pessoas que ele coloca ali, controlar estritamente para quê? Para dominar tudo, e aí não tem divergência de opiniões. E quando não tem divergência de opiniões, todo mundo abaixa a cabeça e concorda. E isso é prejudicial para o governo, porque tem que ter embate de ideias. Então, o candidato que colocar pessoas de vários grupos, de várias faixas etárias ou classes, é importante. Por quê? Porque aí há uma discussão de ideias e não fica tudo centralizado num poder único. Quando algum político faz qualquer obra que vai beneficiar ele, seja direto ou indiretamente, a resposta é não, né, gente? Porque ou ele ou algum amigo, né? Porque a intenção é beneficiar a coletividade, né? Sempre em prol de todas as pessoas, indistintamente, mesmo se for rico ou pobre, não importa. Mesmo que não vote nele, ele tem que representar todos. Então, se às vezes alguém fez alguma obra, alguma coisa que beneficie ele ou algum grupo, a resposta é não. A gente não pode escolher esse tipo de pessoa, né, gente? A gente tem que escolher a pessoa que vai nos representar de forma igual, que todos tenham os mesmos direitos, né? Tanto na saúde, educação, qualquer área da cidade, é importante que esse princípio, né, de solidariedade. Outra pergunta importante é a questão dos gastos. O seu candidato, quanto que ele gastou? Vocês já verificaram? Ele gastou muito? Por quê? Porque isso é essencial, gente. Porque quem está gastando muito com publicidade é porque ela precisa convencer uma pessoa. É que talvez o que ela está falando não seja real. Né? Então ela precisa convencer o maior número possível de pessoas para conseguir ser eleita. E não é isso, a gente tem que votar em pessoas genuínas, quem elas são de verdade, não nos princípios. Então não precisa ficar querendo convencer muito. Né? Você mostrando quem é, o que você faz, é essencial para vencer. Não há necessidade, o gasto que eu falo é com publicidade, tá, gente? Porque gasto público tem que ter mesmo. Agora gasto com publicidade a gente tem que ver, não é? Como é o dia a dia do seu candidato? Porque normalmente, sempre no ano de eleição, seu candidato sempre vai em casa, pega na mão de criança, abraça e até beija. Mas como que é nos outros anos? Isso é todos os candidatos, tá, gente? Tanto os que estão, os que não, já foram e não estão, os que nunca foram no governo. Como que eles são normalmente no dia a dia? Eu vi muito já em São Paulo, candidatos lá a governador que vai lá e come pastel, bebe caldo de cana, vai lá na obra, coloca o capacete, pega na enxada, mas ele faz isso só na campanha. Então qual que é o dia a dia da pessoa? Ele vai lá comer o PF todos os dias, ele na rua ele anda a pé ou não, ele só anda de carro chique, sempre de status, sempre encontrando só com pessoas poderosas. Como que é? Ou ele encontra com
com todo mundo na sociedade, cumprimento todos os dias. Como que é o dia a dia? Excluindo esse último ano. Esse último ano não conta, 2020, porque é ano de eleição. Ano de eleição todos fazem isso. Então a gente tem que ver nos outros anos, quando não há campanha, o que eles fazem? Como que eles agem? São pessoas humildes? Como que eles se vestem? É importante isso. Ah, e a questão que eu falei de vestimenta, não é assim se usa social ou roupa comum, porque assim, é como a pessoa é no dia a dia. Então, tanto faz se ela usa uma roupa comum que nem essa que eu estou usando, né? Minha profissão é advogado, mas eu estou aqui de roupa esportiva, então isso um pouco importa. Agora, se a pessoa troca de roupa só para querer ser uma outra pessoa, aí você tem que pensar. Qual é a postura do seu candidato? É a pessoa que é medrosa, uma pessoa que põe a cara para bater, uma pessoa que vai de acordo com o que ela acredita. Porque é importante isso, porque as pessoas que têm medo de se enfrentar ou de se expor às suas ideias, o que acontece? Elas não vão te defender. Porque se elas não brigam nem pelos ideais delas, como que elas vão brigar por você? Então a pessoa que está sempre brigando porque ela acredita naquilo, é uma pessoa que quando estiver no governo, ela vai brigar por você. Então você tem que ver também a postura dos candidatos, porque tem candidatos que eles só querem estar no poder, só quer o status do poder. E é importante ele brigar pelos ideais do que ele acredita e brigar por você também. Bom, e para finalizar esse vídeo que já ficou longo, esqueça as fake news, não fique baseando muita coisa que está aí na internet, não, que a maioria é mentira. Por que eu falo isso? O que acontece? As pessoas não checam informações. Checa as informações. Baseia em informações do quê? Baseado em fatos, em acontecimentos, em resultados. O que a pessoa é, o que ela faz. E não o que ela, às vezes ela promete, ou às vezes alguma publicidade, algum marketing, né? Então você tem que ver a genuinidade da pessoa, como que ela é no dia a dia dela, quais são os princípios que ela baseia, o que ela tem feito, quais são os resultados dela. É sempre baseados em fatos e não o que as pessoas chegam e ficam comentando, compartilhando. Isso é tudo bobeira, gente. Isso só faz te confundir tua cabeça e te alienar. Então eu espero que é isso. Né? Minha intenção é que a pessoa saiba decidir amanhã, saiba escolher. Né? Esse recado é para todas as pessoas do Brasil, todos que me acompanham no Brasil todo, e isso também serve para a vida, gente, não serve só para política, né? Serve também para tudo que você for fazer. Se você conseguir fazer perguntas, você consegue descobrir as respostas, né? Então, se você tem uma pergunta que eu não fiz aqui, faça você mesmo. Quais são as suas perguntas? Essas são as minhas, não estou falando para você, é uma sugestão. Mas se você tem as suas perguntas, comece a fazer. Mas o importante é você votar com a mente limpa, com o coração puro, não ter nenhuma alienação, ter um sentimento de que tudo foi feito da melhor forma possível para que você vote no melhor candidato, né, para aquele que vai realmente representar, que vai fazer o que você precisa, né, o que a sociedade precisa, né, principalmente a sociedade. Então é isso, gente. Um abraço, até mais.